Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, galerinha? Nesse vídeo, galerinha, nós vamos falar sobre a atividade da semana 4 do PET 3 de matemática, tá? Aqui nós temos a unidade temática, objetos de conhecimento, as habilidades, os conteúdos relacionados. O tema dessa semana, da semana 4, é semelhança de triângulos, né? Aqui nós temos um texto explicando um pouquinho sobre o que é semelhança de triângulos, né? É interessante que vocês façam a leitura. Não vou fazer a leitura para que o vídeo não fique longo, né? Aqui tem mais um texto aqui bacana que vocês leiam um pouquinho sobre a propriedade da rigidez aqui dos triângulos, muito importante aqui na arquitetura, né? Principalmente aí na construção de telhados, enfim. E aqui nós vamos para a atividade. Atividade é questão número 1, né? A figura abaixo mostra a planta de uma casa com a vista de corte de um telhado. O triângulo retângulo destacado no telhado está fora de escala. O lado maior desse triângulo, que também é conhecido como hipotenusa, mede 5 metros. E os outros lados, conhecidos como catetos, medem respectivamente. O cateto menor 1,4 metros, o cateto maior 4,8 metros. Considerando esses lados do triângulo retângulo, destacado como algumas das madeiras que sustentam o peso das telhas, calcule o perímetro desse triângulo, ou seja, quantos metros de madeira são necessários no mínimo para formar essa parte do telhado, nessa parte triangular que está destacada aqui de vermelho, né, o triângulo retângulo. A madeira que será o pendural, ou seja, a altura do triângulo, né? Do triângulo, que deve ser exatamente quantos centímetros, então ele quer a altura em centímetros. Qual é a área desse triângulo em metros quadrados e também qual é a área desse triângulo em centímetros quadrados. Bom, o triângulo está destacado aqui de vermelho, então nós temos aqui a medida dos lados, né? Então esse é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo aqui de 90 graus, ó. Esse ângulo aqui também é chamado de ângulo reto, daí o nome de triângulo retângulo. Então todo triângulo que tem um ângulo interno medindo 90 graus, ele é denominado de triângulo retângulo, de acordo com a medida dos ângulos. O lado oposto, que é o lado maior, é chamado de hipotenusa, nesse caso aqui a hipotenusa é 5, e os outros dois lados são chamados de catetos. Aí tem um cateto menor aqui, que é 1,4, e o cateto maior, que é 4,8. O que é o perímetro? O perímetro, galera, é a soma das medidas dos lados do triângulo. Então, perímetro é só você pegar e somar a medida dos lados, né? 1,4 mais 4,8 mais 5. Adicionando tudo isso aqui vai dar 11,2 metros, ou 11 metros e 20 centímetros. Ele quer também a altura, né? Que é o pendural. A altura desse triângulo. Aí ele quer em centímetros. A altura aqui, ó, é 1,4 metros. 1,4 metros. Ou seja, 1 metro e 40 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. 1 metro e 40 centímetros é a mesma coisa que 140 centímetros. Ele também quer a área desse triângulo em metros quadrados. Então vamos calcular a área de um triângulo. É a medida da base multiplicada pela medida da altura dividida por 2. A base desse triângulo vai ser o cateto maior, que é 4,8. Então vai ser 4,8 vezes a altura, que é 1,4. O resultado dessa multiplicação divide por 2. Então, se eu pegar 4,8 vezes 1,4, isso aqui vai dar 6,72 dividido por 2. Isso aqui vai dar 3,36 metros. Vou fazer aqui embaixo porque não vai dar espaço, aqui vai ficar muito em cima.
Só repetindo aqui, ó, a área vai ser igual ao quê? Se eu pegar 6,72 dividido por 2, vai dar 3,36 metros quadrados. Como ele quer também a área em centímetros, isso aqui em centímetros é a mesma coisa que 336 centímetros quadrados, né? Porque 1 metro tem 100 centímetros, 3 metros vai ter 300, mais 36, 336 centímetros, que é a mesma coisa que 3,36 vezes 100. Ok? Muito bem. Continuando aqui, ó. No projeto de engenharia, as duas madeiras dos catetos, né, que são a medida dos catetos, devem ser perpendiculares, ou seja, devem se encontrar formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, deve formar um ângulo de 90 graus. Um bom construtor de telhado sabe da importância da medida do pendural, que é a altura, né, do triângulo, de sustentação, que é a altura do telhado. Vamos conferir o Teorema de Pitágoras no projeto. O Teorema de Pitágoras é uma expressão que pode ser aplicada em qualquer triângulo retângulo, né, triângulo que tem um ângulo interno medindo 90 graus. Este teorema serve de base para muitos cálculos na engenharia. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você sabe o que isso significa? Então, o que acontece aqui? Nessa parte que ele fala aqui para a gente conferir. Ó. Então, no caso desse triângulo retângulo, a hipotenusa é 5. Então, o quadrado da hipotenusa é 5 ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é 1,4, então 1,4 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 4,8 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. E 1,4 ao quadrado é 1,4 vezes 1,4, que vai dar 1,96. Mais 4,8 ao quadrado é 4,8 vezes 4,8, que vai dar 23,04. Ok? Muito bem. E aqui vai dar 25. E se eu pegar 1,96 mais 23,04, vai dar 25. É o que confirma que a soma a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Continuando aqui, probleminha de número 2. Observe os triângulos ao lado, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Está falando que o lado AB do triângulo ABC ele é paralelo ao lado DF do triângulo DEF. E que os triângulos ABC, o triângulo ABC é semelhante com o triângulo DF. Esse símbolo aqui é de semelhança. Calcule a medida do lado X e o valor do ângulo Y. Bom, eu quero saber a medida do lado X. Aqui acontece o seguinte, ó. Se eu pegar o triângulo grande em relação ao triângulo pequeno, o lado X, que é o lado AB, ele vai ser proporcional com o lado 18, que é o lado DF. Portanto, o lado BC, que é 14, ele vai ser proporcional com o lado DE, que é 7. Aqui a gente não precisa nem fazer cálculo. Observando aqui, ó, o 7, ele é o dobro o 14 é o dobro de 7. Como aqui é uma proporção, porque nós estamos trabalhando com semelhança de figuras, né? Então o x aqui tem que ser o dobro de 18. Por quê? Se o 14 é o dobro de 7, então o x aqui tem que ser o dobro de 18. Trabalhando com a ideia de equação também equivalente, ou fração equivalente, conteúdo também lá do 6º ano. Então o x aqui necessariamente ele tem que valer 36, a unidade de medida é centímetros. Por que 36? Porque o dobro de 18 é 36. E como esses triângulos são semelhantes, então o que acontece? O ângulo A ele é congruente com o ângulo F, né? Porque ele está falando que o lado AB é paralelo com o lado DF. Consequentemente, o ângulo C ele é congruente com o ângulo E. E, necessariamente, o ângulo de 63 aqui vai ser congruente com o Y. O que significa congruente? Tem a mesma medida. Então, o Y aqui, ó, ele vai medir 63 graus. Porque eles são congruentes.
Ok? E aí nós vamos lá para a questão de número 3. A questão de número 3, ele fala o seguinte: um terreno em formato de triângulo foi dividido em duas áreas conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que o lado 9, que mede 9 metros do triângulo menor, formado pela divisão do terreno, é paralelo ao lado que mede 27 metros do triângulo maior, calcule a medida do lado x. Então ele está falando que esse lado aqui, ó, que o 90, que esse segmento aqui 90, ele é paralelo com 27. Aqui nós temos dois triângulos, né? Nós temos esse triângulo aqui, ó, triângulo A, B, C, o triângulo ABC, ó, C aqui, e nós temos também o triângulo menor A, vou dar outro nome aqui, A, D, E. Então o que acontece? Esses triângulos eles são semelhantes. Então o lado AB mede 90. Então esse lado aqui, que eu vou colocar com uma outra cor, uma cor verdinha aqui, ó, esse lado de A até D aqui, ó, ele vai medir 90 menos x, ó, 90 menos x. Então, para descobrir o valor de x, eu posso fazer o seguinte, ó, pegar o triângulo maior e relacionar com o triângulo menor. Se eu pegar o lado maior que o lado de baixo, o AB que mede 90, fazer aqui de vermelho, fica melhor. Se eu pegar o triângulo grande aqui, o lado maior, AB, que ele mede 90, ele vai ser correspondente com o lado de baixo do triângulo menor, que é o que eu coloquei de verde aqui, ó, que ele vai ser 90 menos x. E, consequentemente, se eu peguei o triângulo maior em relação ao menor, o lado BC, que mede 27, ele vai ser proporcional com o lado DE, que mede 9. Aqui, para facilitar os nossos cálculos, nós podemos fazer o seguinte, ó, 90, continuando aqui, ó, 90 sobre 90 menos x, igual, aqui dá para a gente dividir 27 dividido por 3, 27, ou simplifica tudo por 3, né? 27 simplifica tudo por 9, na verdade, né? 27 dividido por 9 dá 3, ó, e 3 e 9 dividido por 9 dá 1. Certo? Porque você tem frações equivalentes, ó. 27 dividido por 9 dá 3, 90 dividido por 9 dá 1. Ao invés de eu trabalhar com 27 nonos, vou trabalhar com 3, que é 3 inteiro, que é a mesma coisa que 3 sobre 1. Aqui faz a regrinha de 3, ó. Multiplica aqui cruzado, ó. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Que 90 vezes 3 vai dar 270. Menos x vezes 3 vai dar menos 3x. Igual 90 vezes 1, 90. Vou ter uma equação de primeiro grau. Resolvendo a equação, ó, menos 3x vai ser igual a 90. Passando 270 para o segundo membro, ele está negativo. A operação inversa da adição e subtração. Usando aqui o princípio aditivo das igualdades. Vai dar menos 270. Então, menos 3x vai ser igual. 90 menos 270 vai dar menos 180. Aquela ideia. Estou devendo 270, só tenho 90 para pagar. Vou ficar devendo 180. Então, x vai ser o quê? Menos 180 dividido por menos 3. Menos dividido por menos dá mais, né? Divisão de sinais iguais, o resultado é positivo. 180 dividido por 3, isso aqui vai dar 60. 60 metros. E tem que ser, daria até para fazer mentalmente. Por quê? Se a gente pegar o 27 e o 9, 27 ele é o triplo de 9, porque 9 vezes 3 dá 27. Se de A até B, que é o triângulo maior, que é o lado maior aqui, do triângulo maior, que é o lado do triângulo maior, né? O lado AB, mede 90, então necessariamente esse lado aqui, ó, de A até D, ele tem que ser a terça parte de 90. Né? A terça parte de 90 é 30. Então aqui, ó, de A até D vai medir 30. Necessariamente
o x aqui tem que medir 60, porque 60 mais 30 dá 90. Ok? Então esse lado do terreno aqui, ele vai medir do B até o D, do D até o B, que é o x, ele vai medir 60 metros. Ok? Vamos para a questão de número 4. No espaço abaixo, desenhe um retângulo na figura 1, com as medidas da base medindo 4 centímetros e sobre a linha tracejada e o lado menor ou altura com 3 centímetros. A gente vai ter um retângulo mais ou menos assim. Aqui é só um esboço. Aqui é interessante que você utilize uma régua, tá? Para ficar uma coisa bonitinha. Aqui é só um esboço. Imagina que aqui é um retângulo. Então o lado maior ele está falando que mede 4 centímetros. Então aqui vai ser 4 centímetros. E o lado menor, que é a altura, 3 centímetros. Né? Depois trace a diagonal desse retângulo e a meça. Faça a conta, a medida da figura 1. Então você vai traçar uma diagonal aqui, ó, pega uma régua e mede. Então faz com a régua direitinho, ó. Mede aqui 4 centímetros. Lembrando que você começa a medir na régua a partir do zero e não da ponta da régua. Então mede 4 centímetros aqui direitinho, 4 aqui direitinho, que aqui você vai ter essa medida aqui. Essa medida aqui, galera, tem que ser exatamente 5 centímetros a diagonal aqui, tá? Beleza. A partir do vértice da base do retângulo, marque o ponto de distância de 1 centímetro e meio. Ou seja, daqui você vai ter uma distância aqui de 1,5 centímetro, 1,5, tá? Para desenhar a figura 2. Iniciar a figura 2. Ó. Desenhe outro retângulo na figura 2 aqui, semelhante à figura 1, com as medidas dos lados duplicado e trace a diagonal do retângulo maior. Se é duplicado, então cada lado tem que ser o dobro. Então o dobro de 4 aqui vai ser 8. Então você vai desenhar um retângulo aqui, onde o comprimento aqui vai ser 8 centímetros, que é o dobro, né? Duplicado é o dobro, e a largura ou altura vai ser 6, porque é o dobro de 3. Ó. Aqui é só um esboço. Você faz com a régua direitinho, só para te ajudar e auxiliar na resolução. Então aqui vai ser 8 centímetros, porque é o dobro de 4, e 6 centímetros, porque é o dobro de 3. E aqui você vai ter a diagonal. Fazer a mesma coisa, mede direitinho com a régua, né? E aqui você vai ter a medida dessa diagonal aqui, que tem que medir 10 centímetros, tá? Ok? Muito bem. Então a atividade é essa aqui. Aí, meça a diagonal do retângulo da figura 2 e responda o que você observou. O que acontece? Ó? Aqui na primeira a diagonal não tem que medir 5. Aqui na segunda tem que ser o dobro de 5, que é 8. Porque o dobro de 5, que é 10. Porque esses retângulos são semelhantes. Então o objetivo dessa atividade 4 aqui é interessante. Porque ela está trabalhando com a ideia de figuras semelhantes. No caso aqui são dois retângulos semelhantes. Ok? Vamos para a próxima aqui, que é a questão de número 5. Que é a última questão desta semana, né? Aqui da semana 4 do PET 3. Muitos objetos da vida real misturam os formatos de figuras geométricas planas de 2 dimensões, né, que tem comprimento e altura, ou de figuras não planas, conhecidas como sólidos geométricos. Os sólidos geométricos possuem 3 dimensões, né, o chamado 3D, né, altura, comprimento e largura. Observe o cubo mágico ou os palitos de fósforos mostrado na foto abaixo, são exemplos de sólidos geométricos. Responda. Se considerar todos os palitos de fósforo de mesmo tamanho da figura 1, quantos palitos foram utilizados para fazer os 3 quadrados, né, que é esta figura aqui. Ó. Quantos palitos foram utilizados? Simples, né? Você vai contar aí e aí você vai descobrir quantos palitos foram utilizados. Muito bem. Faça a experiência no piso da sua casa, né? No piso da sua casa. Aí tá até mostrando aqui a experiência, tá vendo a experiência aqui no piso da casa? Ele já até mostra, né? Mostra exatamente como que você tem que fazer. Então aqui é muito interessante essa atividade. Muito bem. Faça a experiência no piso da sua casa. Você vai fazer isso no chão. Depois retire apenas 2 palitos de fósforo
para formar apenas 2 quadrados no piso da cozinha da sua casa. Então você vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Você tem a figura aqui, ó. Ele quer que você retire 2 palitos para formar 2 quadrados, né? Se você tirar esse palito aqui, ó, e esse palito aqui, ó, você vai ter 2 quadrados. Você vai ter isso aqui, ó. Só uma dica aí, ó. Você vai trabalhar com palito, ó. Olha só. Então você tirou esse e esse, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter exatamente esta figura aqui, porque você retirou este palito, a figura era isso aqui, ó. Você retirou este palito aqui, ó, e este palito, você vai formar 2 quadrados, que é o que ele está pedindo aqui, ó. Olha só. Retire apenas 2 palitos de fósforo para formar apenas 2 quadrados no piso da cozinha de sua casa. A figura 1 mostra a figura 1 modificada mostra a vista de cima dos 3 quadrados formados com objeto no mesmo plano, que é isso aqui, ó, que ele mostra aqui, ó, mesmo plano, modificada. Muito bem. Desenhe no retângulo abaixo como seria a vista de cima dos 2 quadrados que você formou no piso da cozinha da sua casa, que é essa figura aqui, como que você vai desenhar aqui, ó, tá? E com isso, galera, nós finalizamos aqui a atividade da semana 4 do PET 3 de Matemática, 8º ano. Eu sugiro que vocês façam a leitura do texto aqui, ó, da atividade. Não fiz a leitura para que o vídeo não fique uma coisa muito longa, tá bom? É isso aí, galera. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, assista novamente e bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.